O intuito, né, que a gente dessa palestra, que a gente no grupo do NeuroSênior, toda sexta-feira, a gente apresenta diferentes pontos de vista, diferentes profissionais, diferentes aspectos relacionados ao envelhecimento, e a gente traz pessoas para falar sobre, né? Esse grupo, ele acontece todos os dias, a gente tem uma tarefa sendo enviada, e aí às quartas e sextas a gente tem um bate-papo. Às quartas pelo WhatsApp, sexta-feira pelo Zoom. E aí a nossa proposta é exatamente de fazer com que a gente discuta um pouco diferentes assuntos, aspectos relacionados ao envelhecimento, e para isso esses profissionais são chamados quando são aspectos ou, enfim, questões relacionadas à psicologia, à saúde mental. A gente do NeuroSênior fala, né? A gente do Mente Sênior fala, mas às vezes a gente precisa de outros profissionais para falar sobre outros aspectos. Então, hoje a gente convidou a Suelen Glória, que é dentista, para ela falar um pouquinho sobre a saúde bucal na terceira idade. Eu queria agradecer o convite e parabenizar também vocês que são, né, que organizam esse projeto, e até para levantar essa demanda da saúde bucal, né, que é um assunto assim que, não por ser dentista, não para puxar a sardinha para a minha profissão, mas que eu considero de extrema importância. Tem até aquela frase, né, que a gente fala que a saúde começa pela boca. Uhum. E aí fica essa briga, né, entre os nutricionistas, do tipo, mas o que significa, né? Começa pela boca porque a gente tem que se alimentar direito, tem que se alimentar bem. E aí a odonto puxou um pouquinho para ela, e porque, de fato, né, várias afecções bucais, né, tipo, várias questões bucais estão diretamente relacionadas, né, a doenças sistêmicas que podem até mesmo agravar outras questões sistêmicas, e, na verdade, né, ocorre o contrário, né? Quantas manifestações bucais decorrentes de algumas doenças, né, isso, né? Elas se manifestam na boca. Tipo, então, assim, acho que é um tema super válido, é interessante a gente, de fato, pautar isso, reforçar, né, essa visita ao dentista, mesmo o próprio paciente, na hora de escovar, fazer, né, o autoexame na boca, olhar, ver se tem algum machucadinho, alguma coisa. Enfim, acho que é um assunto muito amplo, mas que espero que a gente consiga focar aqui um pouquinho e esclarecer algumas dúvidas para vocês. Mas, então, vou me apresentar rapidamente. Eu me formei em 2012 e logo depois da minha formação eu já fui para fazer especialização em saúde coletiva e saúde da família. Depois, também por demanda, né, de consultório, eu fui para a área da oncologia, também pacientes, não necessariamente com câncer bucal, mas às vezes paciente vindo, né, de tratamentos quimioterápicos ou de radioterapia, e que também com manifestações bucais decorrentes desses tratamentos. Aí fui um pouquinho para a área da onco, e no ano passado eu terminei a residência em saúde da família, né? Então posso me considerar uma dentista sanitarista, mas assim, essa minha vertente para a área da saúde pública tem relação, muita relação, na verdade, com essa dificuldade de acesso que eu sempre vi dos pacientes na rede privada, né? Que, assim, o dentista, eu acho que a gente tem quase que um estigma em cima da gente, que primeiro é a questão do medo, né? Parece que somos, sei lá, uns monstrinhos de jaleco no consultório, que é coisa que às vezes passa até... Acho que a psicologia dá até para entrar nesse mérito. Às vezes até né, desse receio do dentista, às vezes alguns traumas que às vezes até mesmo o pai que tem já vai passando para a criança, enfim. E acho que decorrente de tudo isso, esse acesso, né, à saúde bucal, a um dentista, infelizmente, acho que a gente poderia, apesar de tantas clínicas populares que existem hoje em dia, acaba sendo quase que privilégio de alguns,
né? Então, eu fui para essa área da saúde pública, mesmo que fosse o grãozinho de areia, mas eu queria fazer a minha parte. Apesar da gente não dar conta de tudo, né? Enfim, de qualquer forma, é algo muito recente, se a gente for considerar o SUS aí de 88. Nasceu junto com a gente, Duda. E aí, por exemplo, o dentista, né, inserido aí na estratégia de saúde da família. O programa de saúde da família é de 94, a estratégia vem em 98 e a política nacional da saúde bucal é muito recente, é de 2004. Então, assim, a gente dá conta, né, de toda essa população, né, fazer todo mundo ter esse acesso, infelizmente, a gente tem esse déficit, né? Até hoje, enfim, espero que isso melhore. E isso, logicamente, é diretamente relacionado. Foi até interessante que quando eu comecei a divulgar, né, o link para essa nossa conversa, tiveram umas 2 ou 3 pessoas que já vieram falando assim, você vai falar de prótese? Né? E como que essa associação, né, do paciente idoso, as pessoas ligam logo com a prótese. E isso, né, de fato, considerando, a gente não precisa nem ir muito longe, pega o meu avô mesmo. Meu avô, com 15 anos, o meu bisavô, na verdade, levou ele ao dentista e mandou extrair todos os dentes dele, porque naquela época, né, você era prevenir eu brinco que era uma odontologia como se fosse, ela é uma odontologia preventiva, só que extremista, né? Que do tipo, não, para não ter problema futuro de cárie, a gente extrai tudo. Então, de fato, a gente tem umas gerações, né, que basicamente não tem dente, são pacientes, né, que usam prótese total, mas ainda bem que a odontologia vem mudando esse perfil, hoje em dia é uma odontologia muito mais conservadora, né? A gente tenta manter o elemento dentário ali, tipo, por exemplo, o paciente tem uma cárie, antigamente, não quero saber, vai lá e extrai. Hoje em dia não, ainda tem, né, outros procedimentos, faz um tratamento de endo, né, com tratamento de canal, enfim. E isso vem mudando bastante. Dora está aqui, chegando aqui de novo, acho que vai sair o barulho dela aqui. E aí, apesar de tudo, a prótese foi meu primeiro tópicozinho que eu acho que é válido a gente entrar. Assim, dependendo, né, do tipo de prótese, né, que esse nosso paciente vai estar usando, e dependendo, por exemplo, uma prótese total, né? Então, um paciente que já perdeu os dentes, já tem um tempo, ele acaba perdendo também a parte óssea mesmo, né? A nossa mandíbula, por exemplo, né, daqui de baixo. A retenção de uma prótese total em um paciente já desdentado há muito tempo, ela é mais difícil da gente conseguir manter ali, né? Então, logicamente que existem alguns artifícios, né? Aquele corega, por exemplo, né, que acaba sendo um adesivo que ajuda a reter, por exemplo, a prótese ali. A gente pode lançar mão disso. Mas, e aí, em decorrência, às vezes, de uma prótese mal adaptada, vão causando outros problemas nesse paciente, né? Então, a gente vê muito idoso que, às vezes, com dificuldade de fala, às vezes com dificuldade de mastigação, e aí, logicamente, com dificuldade de se alimentar. Uma outra questão também é essa questão da adaptação da prótese. Muitas vezes, às vezes, causa machucados, né? Algumas lesões na mucosa desse paciente, e às vezes o paciente fica com dor, né? Então, assim, é sempre interessante ter esse acompanhamento do cirurgião dentista, e para o paciente que faz uso de prótese, também fazer a correta higienização dela. Não é aquela história, não, eu uso prótese, não preciso mais escovar, né? Não preciso mais, tipo, tô livre, né? E não é bem assim, né? Então, não sei se depois a gente entra melhor, ou se eu já vou falando já agora, mas, por exemplo, um paciente que faça uso de prótese parcial, né? Que ele ainda tem alguns... As cachorras estão
brincando aqui do lado, peço perdão aqui. Para, Dora. Ainda estão batendo com o rabo aqui, fazendo barulho na mesa. Mas por exemplo, um paciente que faça uso de prótese total. Essa prótese tem que ser higienizada. Essa prótese, tipo, né, você... Gente, eu estou me desconcentrando com a cachorra. Pior que minha mãe não está nem em casa para pedir para aprender. Então, por exemplo, prótese total. O aconselhável é que seja feita a escovação dessa prótese, seja feita a higienização também dela. A gente pode fazer até com água sanitária mesmo, né? Aquele hipoclorito de sódio, colocar às vezes uma colherzinha de hipoclorito num copinho de água, né? Uma colher de sobremesa, por exemplo. Deixar ali durante uns 6, 10 minutos, isso mais ou menos 1, 2 vezes por semana. Enfim, são alguns procedimentos que a gente evita outras questões, né, que pode acabar, às vezes, gerando uma candidíase, enfim. É interessante. Para o paciente que usa a prótese removível, e eu estou falando mais especificamente mesmo de prótese, que usa uma prótese removível, tem que ter, logicamente, todo cuidado. Às vezes, quando são aquelas próteses fixas, né, de ponte, enfim, tem umas escovinhas específicas para fazer essa limpeza. A gente tem que ter o cuidado com sempre, né, não esquecer do uso do fio dental, ainda nos dentinhos naturais que esses pacientes ainda tenham. Então, assim, são cuidados mesmo do dia a dia, né? Às vezes a gente tem muita gente que às vezes se preocupa tanto com a questão da higiene quase que externa, assim, né? E acaba a boca ali fica meio que esquecido. Um outro detalhe, que eu acho, um outro assunto, assim, outro tópico que eu acho que também válido a gente comentar, a questão que também acontece, também vejo com muita frequência nos idosos, é a questão da xerostomia, né, que é aquela sensação da boca seca do paciente. E isso pode ser por diversas questões, tem questões hormonais relacionadas, às vezes mesmo por um próprio paciente que às vezes tenha passado por algum tratamento de quimioterapia ou de radioterapia, as questões medicamentosas, tipo remédio, às vezes antihistamínicos, determinados remédios causam essa condição. Remédios para o Parkinson, até lembrei muito do meu pai, quando eu estava anotando os tópicos, o meu pai estava fazendo o uso, né, de um remédio para o Parkinson, e ele começou a ter com uma certa recorrência essa demanda, né, que ele falava que a boca dele estava seca. Então, assim, alguns sedativos também podem causar essa sensação da boca seca, e é isso, né, sempre válido, né, ter esse acompanhamento nesses casos, né, de ter esse cuidado interdisciplinar, às vezes comentar com o médico. Não tem nem tanto tempo, eu tinha uma paciente que ela, na verdade, deu entrada na clínica da família com a demanda dela inicial era ardência bucal. E aí, inicialmente, encaminharam ela para odonto. Ela era uma senhora, estava com 83, 84 anos, não me recordo certinho. E ela tinha muita dificuldade. Então, assim, ela não estava conseguindo se alimentar. E aí, a equipe, né, nossa lá da odonto, nós começamos a investigar e descobrimos que era exatamente o remédio que ela fazia uso para hipertensão. E aí foi conversado com a médica, o remédio foi trocado, nós fizemos até o uso de laser terapia nessa paciente, quase que um estímulo ali, né, nas glândulas, e o caso melhorou. Hoje em dia ela segue lá a vida normal, vida tranquila dela, né? Enfim, para esses pacientes que porventura possam relatar alguma coisa também para vocês, e aí fica aí mais para as psicólogas, e também, né, para os nossos ouvintes, né, que
por acaso, né, tenham, que sintam, né, essa questão, existem algumas coisinhas, algumas paliativas e outras mais focadas mesmo em resolver o problema. Então, por exemplo, até mesmo chicletinho, né, tem essas de xilitol, né, que é sem açúcar. Isso é interessante fazer porque você também estimula ali as glândulas salivares, ou, por exemplo, existe também, né, é comercializado uma artificial, que também você passa ali, mas isso acaba sendo um pouco mais momentâneo, né? Não tem esse efeito, logicamente, a longo prazo. Existem alguns umidificadores bucais que também esse paciente pode estar fazendo, que também diminui esse desconforto. E também minha cachorra parece que está morrendo aqui do lado, ela resolveu brincar agora. Mas uma outra questão também que acho válida a gente conversar é sobre doenças que acabam aparecendo com maior frequência nos idosos, e aí também trago o exemplo também da hipertensão e da diabetes, né? São doenças que também têm relação, né, com as questões de saúde bucal. Então, por exemplo, um paciente com diabetes, ele é um paciente mais propenso a desenvolver questões de saúde periodontal, né? Você pega, por exemplo, às vezes um paciente, enfim, estou contando aqui e lembrando casos, né, enfim, casos de consultório. Nós tínhamos um paciente, ele tinha também uns 60, acho que tinha 67 anos. E aí ele também começou a escovava e tinha um sangramento. E aí não era associado ao biofilme, né, que é aquela placa, né, não era associada a isso, não era associada à higiene. E aí esse paciente apresentava bolsas, né, é que eu não sei se eu estou falando com os termos mais técnicos aqui, se está ficando tranquilo para as pessoas entenderem. Mas esse paciente tinha várias bolsas, tinha sangramento, e essa questão foi evoluindo mais para uma periodontite mais agressiva, né? Então, ele tinha dor e a gente teve que entrar com o uso, né, de antibiótico, enfim, com outras associações medicamentosas. E depois, assim, era um paciente que você perguntava para ele, fazia anamnese, fazia toda a triagem, não tenho nada, não tenho nada. E depois nós fomos descobrir que era um paciente diabético e que, na verdade, mais ou menos isso, né? Através do dentista que nós acabamos descobrindo a diabetes dele. Então, assim, paciente com diabetes, a questão da candidíase também, né? Também é prevalente. Essa questão mesmo dessa sensação da boca seca também tem relação. E aí, por exemplo, se a gente já for... Eu estou pegando as mais prevalentes, assim, né? Que eu acho que é hipertensão e diabetes. A hipertensão também é a mesma coisa, né? Tipo, quantas manifestações também esse paciente pode apresentar e, na verdade, quanto você pode agravar a situação dele da hipertensão por conta de uma condição bucal não muito favorável, né? Então, questões, às vezes, também de endocardite bacteriana, que, às vezes, volta e meia, a gente vê algum caso aí, que, às vezes, era um paciente, às vezes tinha uma cárie, a cárie foi evoluindo, e aí o cara deixou aquilo ali passar, enfim, no final o cara vai ter um problema bem maior lá na frente do que se tivesse tido, né, esse acompanhamento, né, e todo esse cuidado, assim, né? Volto com a minha frase lá do início, né, de que a saúde começa pela boca, né? Então, não sei se eu estou jogando
os temas assim já de uma maneira mais solta, enfim. E me dá um pouco de agonia só eu falar, tá todo mundo quietinho. Então, se alguém tiver alguma pergunta já no meio disso, enfim, porque senão eu posso, sei lá... Eu queria saber o que são bolsas. Você falou que ele estava com bolsas. O que são? É bolsa de pus? O que são essas bolsas? Não, então, essa bolsa periodontal é, na verdade, a nossa estrutura, né? Falando de uma maneira bem grosseira. Tem aqui a parede, né, da nossa maxila, que é esse ossinho aqui de cima, e da mandíbula, que é o de baixo. Então, você tem a estrutura óssea ali, você tem o dentinho, que está inserido ali dentro do alvéolo, que é protegido ali pelo osso, está ali dentro, e tem toda uma estrutura prendendo também esse dente ali. Não sei se eu estou tentando falar com um linguajar bem acessível, assim. E aí, o que acontece? Quando a doença periodontal, né, que ela começa, na verdade, como? Tem ali o biofilme, é aquele restinho de alimento ali que a gente comeu, que acabou não passando fio, que acabou não higienizando direito. Esse resto de alimento pode ficar ali. A partir dali, as próprias bactérias, né, tem bactérias gram-positivas e gram-negativas. E aí essas bactérias vão... falar isso é estou usando uma expressão mais exagerada, né? Mas elas vão quase que deteriorando ali aquela parte. Essa quase que essa briga ali de bactéria e do próprio osso, o osso ali ele vai retraindo. Então, por exemplo, um paciente que tem uma questão periodontal, ele acaba... geralmente a pessoa fala, meu dente ficou mole. Na verdade, não é que o dente está mole, né? Aquela estrutura óssea ali que ele perdeu. Então, vamos supor, né, que você tem o dentinho aqui tem estrutura óssea. Você está perdendo o dente, o seu dente cada vez, né, vai ficando sem aquela retenção. E essas bolsas são exatamente isso. Fica ali entre o dente e a mucosa ali da gengiva mesmo, né? Essa perda de inserção ali que a gente chama de bolsa. Como eu estava falando até desse paciente que nós tínhamos, no caso dele não era nem... Eu acho que eu comentei isso, né? No caso dele não era nem por essa periodontite agressiva, quando ela atua, o dela é mesmo pela questão das bactérias, daquela interação ali. Não tinha associação nenhuma à questão de má higienização, no caso dele. Deu para entender a bolsa? Ou ficou... Deu sim, deu perfeitamente. Eu acho que um ponto importante para os idosos é a associação entre a saúde bucal e as doenças cardíacas, como você já estava começando a falar, né? Então, acho que você seguir por aí é bastante interessante para a gente. Então, essa associação é tão importante mesmo, né, como você mesmo falou, que, inclusive, existe... Isso é protocolo, né, de SUS, de atenção básica, dos pacientes hipertensos, eles têm que ter um acompanhamento com o dentista. Então, por exemplo, um paciente que vá numa clínica da família, existem uns grupos específicos de hipertensão e de diabetes, chama o grupo hiperdia. Então, o paciente ele é acompanhado, enfim, isso vai até na... Lembra quando eu dava aula? Tem alguém falando? Eu sou... Cara, policial, que gostava de matar. Não é pergunta não, né? Acho que não, acho que só ficou... Acho que ficou aberto o microfone de alguém. Não estou ouvindo o assunto de policial, acho que não é pergunta, acho que é só o microfone aberto. Eu até me perdi agora aqui, que eu estava falando do grupo. Então, assim, existem diversos estudos que fazem essa correlação. Tem até eu não sei se ele ainda está aqui na live, esse João Ricardo Poletti, ele é cardiologista. Enfim, eu estou dedurando todo mundo, estou falando da profissão, já estou quase que chamando. Então, o João também seria outra pessoa super interessante também para falar dessas... enfim. Olha, foi você falar, ele saiu.
Acho Olha, que tem então foi relação, isso. hein? Acho. Eu acho que ele falou, essa garota vai ficar me dedurando aí. Mas principalmente da questão dos hipertensos. E ainda tem uma outra também que acaba também sendo interessante, enfim, lembrei agora aqui também. É também os cuidados que a gente tem que ter com esses pacientes na cadeira. Então, por exemplo, um paciente que tem uma hipertensão que não seja controlada, né? Tanto que isso é super importante, a gente aferir essa pressão do paciente antes do atendimento e dependendo do procedimento. Então, vamos supor, né, a gente vai fazer uma extração, né, de algum dente desse paciente. Não são todos os anestésicos que esse paciente pode tomar, né? Tipo, tem a questão dos anestésicos que a gente usa, tem a questão dos vasoconstrictores, enfim, são detalhezinhos um pouco mais específicos, né, da área, mas que também tem relação. Então, desde do paciente fazer a extração, e aí pode ter um sangramento depois, pode ter, ou às vezes também que ocorre muito, ter algum pico hipertensivo durante alguns procedimentos, enfim, tudo isso tem que ser avaliado com muito cuidado. São pacientes, né, que assim, exigem esse certo grau de cuidado, né, também deles mesmos, né, logicamente, mas também durante esses atendimentos, isso mesmo na cadeira do dentista. Suelen, tem alguma periodicidade, assim, uma diferença na periodicidade para o idoso do que para as outras faixas etárias, ou acaba sendo a mesma coisa para ir, Então, né, ao dentista? Assim, na verdade, que a gente sempre fala que pelo menos de 6 em 6 meses você compareça ao seu dentista, isso, né, para fazer aquela revisão, enfim. Tem muito paciente, na verdade isso depende muito, né? Tem alguns pacientes que, por exemplo, os idosos, o que enfim, tem questão às vezes da própria locomoção desses pacientes, o que acaba deixando eles um pouco distantes, entre aspas, né, desse acesso. Às vezes tem muito paciente que às vezes é idoso e também vai fazer às vezes uma prótese, alguma coisa, tem essa questão da adaptação, às vezes são pacientes também que não ficaram sem prótese durante muito tempo, e aí quando você vai colocar uma prótese tem, né, aquele certo incômodo, mas assim, em relação à frequência mesmo, o que eu sempre falo é pelo menos a cada 2 vezes por ano, vai lá, bate lá na porta do seu dentista, deixa lá ele dar uma olhada, é isso, né? A gente, pelo menos um check-up uma vez por ano a gente faz, por que não fazer com o dentista também? Eu tenho observado muito, assim, é muito mais para os jovens isso, né? De colocar, não sei nem se você sabe a respeito disso, daquelas lentes que agora viram moda. Tem algum estudo falando sobre como é que fica isso conforme vai acontecendo o envelhecimento? Porque eu acredito que tem um desgaste muito grande do dente. Não sei então, se continua tendo o mesmo cuidado, limpeza, como é que funciona isso? Então, essa parte... Primeiro explica o que é isso, que eu nem sei o que a Duda está falando. Eu estou me sentindo muito por fora agora. Tem jovens que usam, que têm os dentes assim, milimetricamente perfeitos, que parecem Mentex. Eu ia falar isso, que eu lembrei do Mentex. Então, na verdade, é como se fosse, muito entre aspas, uma lente de contato. Aí chamam de lente, não sei nem qual é o nome oficial disso. Mas aí eles raspam, aí muito, de uma maneira bem ignorante falando, eles raspam o dente para colocar essa lente. A cara da Verônica é melhor. Simplesmente para ter o dente direitinho, assim, direitinho, todo mundo igual, né? Gente, eu pensava, meu Deus, que coisa fantástica, quantas pessoas com dente perfeito. Perfeito, que sem aparelho, sem clareamento, sem nada, né? Não, eu pensava assim, clareamento para eles deve ser o café da manhã, né? O que você vai comer hoje? Eu não sei, meu clareamento, alguma coisa nesse sentido, mas
o tamanho certinho, eu nunca tinha... Eu nem tinha pensado nessa possibilidade. Meu Deus! Não, então, na verdade, esse desgaste que a Duda fala, na verdade, isso é o preparo, né, do dente. Tanto nessa questão das lentes, quando o paciente vai colocar um bloco, ou, enfim, o dente tem que ser preparado, né? Imagina como se fosse quase que uma coluna da casa, né? Quando você vai fazer uma viga, qualquer coisa, é como se você... enfim, estou tentando fazer alguma analogia com a parte meio mais da obra, assim. Então, vamos supor que você tenha... mais ou menos isso mesmo, né? Uma viga, uma coluna da casa, e você vai precisar, sei lá, colocar alguma moldura ali, ou... Será que acho que não usa, né? Minha mãe não está em casa para perguntar a parte de arquitetura para saber se usa... Qual é o nome? É que tem, enfim... Na odontologia, primeiro que está crescendo muito, né? Bomba hoje em dia a odontologia por questões estéticas, né? Tanto que essa questão de preenchimento, de harmonização orofacial, questão às vezes de preenchimento de lábio, enfim, isso hoje em dia está na moda. E na moda também essa questão das lentes. Então, assim, você faz o preparo e você coloca essa... Ela é bem fininha, né? E você faz ali a aderência, você cola ela ali no dente e, de fato, o paciente sorri, tipo, tem um sorriso lindo, maravilhoso, embora não agrade a todos. Tem muita gente que fala, tipo a Duda aí mexendo, falando que os artistas estão parecendo que estão com mentex na boca. Mas, enfim, acho que existem trabalhos e trabalhos, né? Tem alguns que não ficam tão exagerados assim, e que tem essa... enfim, esteticamente fica até essa coisa bonita, interessante. Mas é só na frente ou é tipo uma roupinha do dente? Não, a parte essa da lente você coloca bem na frente mesmo. Você meio que cola aquilo ali. Existe essa roupinha, não sei se está falando, existem os blocos também que você coloca. Aqui está o dentinho, por exemplo, o paciente teve uma cárie. Vamos supor, o dentinho está aqui. Aí teve a cárie e você tem que fazer um tratamento de canal. Para fazer o tratamento de canal, você tem que desgastar aquele dente, né? A estrutura mesmo dele para você acessar as raízes, enfim. E nisso, você acaba desgastando a estrutura. Então, quando você não tem estrutura, não são todos os dentes que, por exemplo, você pode pegar uma resina, né? Que é aquela massinha, né, aquela restauração da corzinha mesmo do dente, você pode colocar, porque dependendo da força, a própria força mastigatória, dependendo do dente que seja, a resina nem fica retentiva ali. E aí, por exemplo, você usa um bloco. Estou falando com os nomes mais populares, assim. Mas essas lentes, Duda, do jeito que você estava perguntando, isso exige uma manutenção. Não é tipo, vou colocar aqui no meu dente, nunca mais vou precisar aparecer no dentista que vou ter o dente lindo, maravilhoso. Não, isso precisa dessa manutenção e não é a minha área. Eu sempre fui mais para a área da saúde pública mesmo, essa área da estética, sendo bem sincera, assim. É uma área que não me agrada, não pela estética, mas enfim. Mas enfim, só para não fugir da pergunta da Duda, isso tem uma manutenção, e aí, enquanto o paciente estiver ali fazendo a manutenção dele toda bonitinha, e com os elementos ali, né, tipo, para onde estão essas restaurações, minha mãe chegou, minha cachorra está latindo aqui. E, Suelen, que dicas você pode dar em relação à prevenção? Você está falando aí de 6 em 6 meses. A minha mãe, por exemplo, se trata na clínica da família e lá eles não encaminham para dentista. Então, assim, todo o processo que ela faz no particular. E às vezes não dá para fazer de 6 em 6 meses. Então, que tipo de dicas que você pode dar em termos de prevenção para a gente saber, não, deu os 6 meses, vai... Mas se não der, pelo menos está cuidando direitinho, não está desesperadora a situação. Sim.
Só fazendo um linkzinho, essa questão da clínica da família é exatamente isso, né? É uma população muito grande para ter acesso, por exemplo, eu na época, na clínica onde eu trabalhava, a nossa população, né, do nosso território era, de acordo com a associação dos moradores, com o censo era um pouquinho menos. Do censo, eles falavam em 46 mil pessoas, mas pela associação de moradores era de 90 mil. Então, você imagina uma população de 90 mil e eram 3 dentistas e mais eu e mais uma outra residente. Então, assim, de fato, esse acesso, e era o que eu estava falando um pouquinho lá no começo, tem essa dificuldade de fato, né? Então, até mesmo os pacientes que são atendidos, quando você vai encaminhar eles, por exemplo, na clínica da família não se faz prótese, na clínica da família não se faz tratamento de canal, né? Nem a radiologia mesmo, o raio-x você não faz, você tem que encaminhar. Então, às vezes, até esse processo é demorado. Questão de prevenção, né? Como você perguntou, sempre que todo mundo bate na tecla, né? Questão de higienizar, questão de não esquecer o fio dental. Tem muito paciente que às vezes passa o fio dental, a gengiva começa a sangrar, e tem paciente que acha, não, está sangrando, não vou usar, entendeu? O fio dental que machucou. E, na verdade, é o contrário, né? Quando sangra, quando você passa o fio, é justamente porque está inflamado ali e é pela falta, né? É o inverso, né? Se passou o fio dental, sangrou, então é aí que você usa mesmo. E você pode reparar que, passados alguns dias, aquele sangramento na hora da higienização vai sanar. Questão também da gente observar, principalmente nessa região aqui, né, dos incisivos inferiores aqui atrás, é muito a prevalência da gente ter o tártaro, que a gente chama também de cálculo. O que acontece? Fica o restinho de alimento, a nossa própria saliva, ainda mais aqui, né, nessa região daqui de baixo, embaixo da nossa língua a gente tem umas glândulas, né? Então, tá mandando saliva ali a todo momento. Então, aquele biofilme, ele acaba se calcificando, e que é que a gente vulgarmente chama do tártaro, né? Então, assim, o tártaro é quase que uma luzinha que a gente pode acender, porque pode ser um fator que lá na frente, né, pode não, né, ele acaba causando essas questões periodontais, né, essas doenças gengivais mais agressivas, né, mais sérias do que propriamente uma gengivite, né, que é só aquela inflamação. Então, assim, como eu falei também lá no começo, a questão da gente olhar a nossa boca, tá? Terminou de escovar o dente, bota o linguão para fora, entendeu? Vê se tem alguma feridinha, se às vezes sente que tem alguma ferida que às vezes está demorando muito para cicatrizar, é interessante, entendeu? Se tiver, observar, ir no dentista. O que acontece muito nessa questão de ferida é que às vezes o paciente vai direto para o médico, né? Às vezes, tipo, tá com uma... não, tô sentindo um negócio aqui, né, na ponta da língua, poxa, mas será que é afta? Mas, pô, não tá parecendo uma afta, tá um pouquinho maior. E às vezes o cara vai para o médico e esquece que o dentista tá lá justamente para ver o que é. Enfim, não sem querer desmerecer o médico, mas a gente acaba vendo isso também com uma certa frequência. Questão da gente escovar a língua também. A nossa língua, várias vezes, a gente pode, todo mundo hoje, à noite, quando for lá antes de dormir, vai escovar, bota o linguão para fora. Às vezes, sei lá, a gente termina de jantar e tal, fica aquela língua branca, né? Na verdade, aquilo ali tudo é sujeira. Tem paciente que, de fato, tem dificuldade de escovar a língua, né? Que às vezes dá ânsia de vômito, enfim. Mas, assim, vai aos pouquinhos, vai com cuidado. Existem também alguns limpadores de língua, né? Que não é daquele tamanhão da escova. Eles são mais fininhos, né? Parece um marquinho, assim, com uma haste, e aí você passa também, também facilita. A questão desses enxaguatórios bucais.
que muita gente também pergunta, né, de Listerine, uns Colgate desses da vida. Uma coisa também que eu sempre bato na tecla, sempre evitar esses que têm o álcool, né? Tem gente que acha, tipo, ai, não, o Listerine, por exemplo, agora eles fizeram, acho que de tanto a galera reclamar, os dentistas, né, reclamarem, agora eles tem um Listerine agora que é sem álcool. Mas o Listerine era o mais famoso. E aí você colocava aquele negócio ardia e tinha gente que achava, não, se tá ardendo é porque tá limpando, né? Eu conheço até gente que achava que, tipo, não preciso nem escovar, porque isso aqui mata a propaganda deles, né? Uma época era um negócio, mata não sei o quê, não sei quantos % dos germes, não sei o quê. Aí tinha paciente achando, não, simplesmente não preciso mais escovar o dente, né? Tem a fórmula mágica aqui do meu lado. Esses jaculatórios bucais, então, eu sempre indico o uso deles sem né, como eu falei, sem álcool. Que mais? Questão de paciente que usa prótese também, como eu falei, higienizar a prótese, pode deixar, às vezes, uma escovinha separada para fazer essa higienização, pode limpar com água mesmo, pode passar depois um sabãozinho neutro também para lavar, ou até mesmo com a própria pasta de dente, entendeu? Porque a prótese também ela acaba retendo ali, principalmente resto de alimento. E aquilo em contato, principalmente prótese superior com o céu da boca, também causa também fator que pode predispor uma candidíase, que é aquele popular sapinho, né, por exemplo. Então, assim, é sempre ficar de olho, né, na nossa condição, né, bucal e vendo algo de diferente, de fato, procurar o atendimento especializado. E quem tem prótese também tem que escovar a parte que está faltando, né? A gengiva está sem dente, mas você tem que escovar a gengiva, né? Essa parte, assim, um paciente totalmente desdentado, que você pergunta, ou, na verdade, você sempre higieniza, né? Fica quase que igual uma criancinha, né? Que às vezes não tem dente, acaba de mamar. O que a gente faz, né? Coloca Pega gás e limpa. Exatamente, e limpa ali a boquinha, porque fica restinho do leite, enfim. E Sim. com um idoso, não necessariamente idoso, né? Não vamos colocar Não, eu pensei no seu avô, que com 15 anos perdeu tudo. Não, a minha avó passou por isso mais velha, mas também passou. Sim. Dizia ela que o dentista que fez isso era o cunhado dela, ele estava treinando na faculdade. Nossa, pior do que o meu avô. Isso era a história da minha... Eu não sei muito bem isso não, porque, tipo assim, isso não é muito condizente com a ética, né? Mas era o que ela dizia pra gente. O Oswaldo tirou todos os meus dentes para treinar. Nada, né? Se isso de fato aconteceu. Então... Era um negócio chocante. Então, a vovó usava prótese, mas a gente sempre orientava para escovar também a gengiva, não só a prótese. Ela deixava lá à noite naquele corega durante a noite para limpar, naquela também, pastilha. Sim. Que você deixa... o corega, não é o Tabs, não. Esqueci agora o nome comercial deles, mas é uma pastilha mesmo efervescente, né? E você deixa a prótese ali. Não tem nem tanto tempo, teve deve ter o quê? Uns 5 anos, não sei. Teve uma dentista também que fez isso com um paciente com síndrome de Down. Acho que foi até em Brasília o caso. E aí era um paciente, logicamente tinha dificuldades, né, para higienizar, não sei se os pais também não ajudavam, enfim. E aí ela simplesmente optou do tipo, bem igual o meu bisavô, né? Não, já que o cara não consegue, tá vindo aqui recorrente, tá dando cárie aqui, o menino tá com dor, a gente extrai todos os dentes e soluciona o problema. Enfim, foi para conselho de ética, não sei nem se caçaram depois o CRO dela. Uma outra coisa que eu fiquei lembrando aqui também, que acho que eu esqueci de falar, às vezes paciente com problemas mais motores, né? Tipo, às vezes que tem essa dificuldade e que ainda faz essa higiene sozinho, uma coisa também interessante são essas escovas elétricas, né? Tem umas que aí tem uma bateriazinha, né? E aí você, enfim, meu pai
de uns tempos para cá, ele já estava também fazendo, porque ele também não conseguia escovar direito. E aí, enfim, tem a questão até muscular mesmo. E com aquela escova, eu acho que ele se sentia mais seguro, né? Então, ele pegava, higienizava. Que ela fica tremendo, né? Exatamente. A ação dela é justamente por isso, né? Pelaquela vibração ali. E, enfim, também é um outro artifício, assim, interessante também, dependendo do... Eu estava lembrando que Duda, acho que fez uma live com a fisioterapeuta, né, com a Mariana, e acho que ela estava falando, enfim, lembro que saiu o assunto até desses idosos, né, que a gente está considerando talvez idosos mais ativos, assim, né? Mas tem esses que às vezes... Mais saudáveis, né? Exatamente. Mas tem esses, enfim, e é interessante esse cuidado, é isso, né? Ui? Você está aí. Não, me apareceu um negocinho da bateria aqui. Mas é também interessante, né, esse papo também, né, às vezes com o cuidador ou com o familiar, Sim, né, que saber cuida como higienizar da melhor forma, né, quando o paciente Exatamente. não consegue fazer. Exatamente. Ou um paciente muito agressivo, que morde, a gente tem desses casos também, dependendo da síndrome demencial, vai ficando cada vez mais difícil até para o cuidador executar isso de forma completa, né? Verdade. Você indica alguma, não marca em si, mas o tipo, porque elas têm muitas diferenças, né? Toda vez que eu vou olhar a pasta de dente, parece que eu estou escolhendo roupa na C&A. Assim, é muita coisa. Eu não sei qual que eu vou escolher. Ficou assim, eu escolho essa que tem carvão, essa que tem clareador, essa que tem triplação, essa que faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Daqui a pouco vai ter pasta de dente Bombril, né? 1001 já Não, assim, eu tinha um professor que ele sempre brincava essas pastas que prometem fazer esses clareamentos. Na época ainda não tinham essas de carvão, não. Eram aquelas... Eu lembro que tinha uma até acho que era da Oral-B. E ela era cara pra caramba já naquela época, ela já custava uns R$10. E falava, nossa, na terceira escovação aí a propaganda... Enfim, eu tô falando aqui, se Duda for gravar isso e colocar em algum lugar, eu tô falando mal aqui do negócio, citando nomes. Você edita esse pedaço. Bota um pi no nome. Mas... Vai que arruma patrocínio vendo esse vídeo, já não quer mais patrocínio, né? A Sanifil vai me patrocinar, né? Já que eu tô falando mal da Oral-B. Mas, por exemplo, aí tinha uma dessas que aí eu tinha um professor que ele sempre brincava. Ele falava, olha, se você colocar para o seu paciente para ele escovar durante uns 30 anos com essa pasta e ele nunca mais tomar um café, um vinho, um açaí da vida, não fumar, talvez daqui a 30 anos ele consiga... Porque tem uma escala, né, da cor dos dentes. Aí ele falava, talvez... o A1 é o mais branco. Aí ele falava... Tinha uma propaganda que até mostrava essa escala, assim, e aí mostrava o dentinho da menina passeando. E hoje em dia tem essas do carvão ativado, né? Tem umas que são até pretas. Eu ia perguntar sobre isso. Então, aí ela é preta e o paciente escova, fica aquele dente todo preto. E assim, na verdade, o que você está fazendo ali, você está desgastando o esmalte do seu dente. Então, você vai ter um resultado, tipo, imediato, de fato, né? Como você pegar... quer ver também? Muito paciente usa bicarbonato. Uma vez eu tive um paciente que usava bicarbonato de sódio, misturava com limão e passava. Aí ele chegou lá na clínica falando, doutora... E, de fato, né, ele sorria assim, de longe, parecia que tinha feito clareamento. Era um sorriso lindo. E esse paciente tinha retração em todos os dentes, em todos. A retração é exatamente da gengiva, né? A gengiva retrai, você expõe a raiz do dente, e aí ele tinha uma sensibilidade absurda. Aliás, até um outro assunto interessante a gente abordar também essa questão. Não sei como é que tá o nosso horário aí, enfim. Mas a questão do... Pode ir. A questão 15 horas de live. Tá travando um pouco a Verônica, que acho que voltou. Mas essas de carvão ativado, enfim, os dentistas têm o seu ranço também delas. Na verdade, escova, a pasta de dente, isso acaba sendo muito relativo, né? Tinha uma
que eu sempre, participando de congresso, um monte de coisa, eu sempre recebia. E aí era eu escovar com ela a minha mucosa toda aqui, principalmente dessa parte aqui do lábio, ela ficava toda ressecada. Era usar a pasta, enfim. Então, assim, e tinha gente, por exemplo, amigos meus que amavam. Então, assim, isso é muito pessoal, entendeu? O que a gente sempre indica é isso, é a pasta com flúor, né, para a nossa idade, logicamente, se for uma criança, né, porque o problema do flúor com a criança é exatamente essa dificuldade que ela tem, às vezes, de cuspir, né, e ela acaba... Engole. Exatamente, engolindo, e aí você pode ter um problema de fluorose, enfim. Mas... Se for aquela pasta Tandy, então a gente nem finge, a gente já engole. Nossa, cara, aquilo é um horror. Não, Mas e aquela tem época... mais flúor do que as outras, né? Aquela, quando eu fiz curso de gestante, a mulher falava, pelo amor de Deus, não dê Tandy para os seus filhos. Eu vejo a Tandy e passo longe, você vê, não quero Tandy, não pode. Mas a Tandy, na nossa época, não era nem o flúor. Ela tinha o flúor, mas o problema é que ela tinha açúcar. Eu não sei lá como que enfim, aquilo foi aprovado. Então, ela era maravilhosa, né? Então, assim, a nossa geração, o que tem de amigos meus, tipo, com fluorose é absurdo. Com fluorose que adquiriram na época porque comiam Tandy. Né? Eu lembro, na minha época, era quase que uma droga, né? Eu botava aquela coisinha, ficava... Tandy de uva, então, era a melhor que tinha, era maravilhosa. Hoje em dia, no outro dia, comprei uma Tandy, falei, vou reviver os velhos tempos. Aí eu falei, cara, tá ruim agora, não é mais docinha como era antes. Mas essas pastas, às vezes, tem umas que são... Ela é mais pro lado do gel, tem umas que têm fossem uns cristalzinhos, enfim. Não existe, assim, tipo, tal pasta é melhor, tal pasta é melhor. Melhor ou pior. Tem uma, que aí você edita de novo, que eu vou fazer propaganda, que era da Colgate. Essa eu assisti que era uma da Colgate, que é neutro açúcar. É neutro açúcar? Acho que ela é vermelha e tem coisinha roxo do lado. Uma vez eu fui num congresso e tinha uns estudos bem interessantes, que era a questão de redução de bactéria por alguns componentes que tinham ali. Né, a questão da prevenção da cárie, enfim, associava junto com, não só com flúor, mas tinha uns outros que agora vão me perdoar, mas não lembro qual era. Mas, enfim, mas aqui em casa geralmente vai a que está mais barato no mercado. Porque é isso, né? A gente fazendo a higienização direitinho, escovando, né? Tipo, passando fio dental... Que não adianta nada. Vou comprar a pasta mais cara e o carinha vai lá e escova uma vez por dia, enfim. Vai dar no mesmo. Agora a Hope que está querendo participar aqui. Pegou meu chinelo. Oi, Hope! Aparecendo. Só faltou ela vir com uma pasta de dente na boca. Ia ser muito lindo se ela fizesse isso, gente. Aí ia ser o fechamento do vídeo. Ia arrebentar, ia ter que ser a imagem, a gente ia ter que cobrir a marca, né? Mas ia ser a imagem do vídeo, certamente. E nada, a gente botava a marca para ter mais engajamento. Aí ela começa a comer a pasta, ela fica desesperada, não, aí ia ser lindo. Mas aqui em casa a Hope escova os dentes também. Ela também tem a pastinha dela específica, né, para coisa e a escova. Aí tem para... A Ana também escova. Aqui em casa eu já desistia. Eu não consigo, eu já entreguei para Deus. Sim, a gente dá biscoitinho para tirar tártaro, dá muito osso para roer, torração, evita da comida. Quer dizer, evita da comida até que ponto, né? Porque a Isabelle, se ela não tá afim de comer, ela discretamente vai dando para cachorro. Vai e bota tudo para cachorro. Sem a menor cerimônia, assim. Ela divide, ela pegou o biscoito dela, um para ela, um para cachorro, um para ela, um para cachorro, um para ela, um para cachorro. Complicado isso. Só linkando, só para eu não perder o foco do negócio da questão da sensibilidade. A gente nunca perde foco aqui, a gente é muito focado. Não, então, mas eu lembrei da sensibilidade e também, às vezes, associado com o idoso, sabe que também acontece? E, às vezes, o paciente reclamando, fui falar do bicarbonato, enfim, eu fui na questão da retração gengival.
Tem muito paciente também que chega, às vezes, com sensibilidade, principalmente em canino e pré-molar. Ih, travou. Da boca durante essa retração gengival ali, e aí o paciente, às vezes, com água gelada, às vezes até de falar mesmo, às vezes bate aquele vento, já dá aquela dor. Também tem, enfim, também tem, logicamente, tratamento, né? Você pode fazer tanto com restauração, que você vai cobrir aquela parte, quanto mesmo com a parte, com o tratamento periodontal, né? Que, na verdade, você... mas é você para move a gente pro local ali para né, aquela área. Suelen, esse final travou muito. Se você puder repetir, porque eu não entendi nada. Travou. Até onde foi? Você estava explicando o tratamento periodontal. Aí parou tudo. Deixa eu... Calma aí. Deixa eu... É que eu estava no Wi-Fi, vou botar no 3G aqui para ver se fica melhor. Voltou? Voltou. Tá legal agora. Ah, tá. Não, então, eu estava falando que nesses casos enfim, logicamente que cada caso é um caso, tá? Estou dando um exemplo e falando, por exemplo, de um paciente que tenha essa retração gengival por escovação, né? Que a gengiva acaba subindo, você expõe uma área quase que da raiz ali do dente, e isso você pode tratar, por exemplo, esse paciente com uma restauração mesmo, da corzinha do dente, fica quase que imperceptível, ou existe a parte da periodontia, né, que você recobre ali com um pedaço de gengiva, né, que você, enfim, recorta o tecido de uma outra parte e faz aquela reposição ali na área, e logicamente você cobre, né, essa área que está exposta, e você também soluciona esse problema. A odonto é interessante. A odonto é interessante. Os dentistas não são esses monstros que fica todo mundo morrendo de medo deles. É uma coisa engraçada isso, né? Que do nada surge, principalmente na infância, um medo muito grande da cadeira do dentista. Mas até numa live que eu conversei com a Juliana Abreu, sim. Uhum. A gente conversou um pouco a respeito desse medo do dentista. Da onde que surgiu isso? Muito vem do desconhecido. Pouco se fala o que é aquele barulho, né? O que eu vou fazer? E a pessoa está ali deitada. O estar deitado já é não é uma pose, né? Você fica meio que exposto, né? Você tá aberto ali, né? Tipo, você parece que não consegue nem falar, fica com a boca aberta, com um monte de coisa na sua boca, você não pode, né? Então, até quando a gente estava conversando, a gente estava falando dessa questão dessa preparação, que o dentista fala, olha, vai ser feito isso, aquilo, outro. Qualquer situação, levanta a mão, faz algum barulho, sinaliza, né? Sim. E também dos pais não colocarem isso, né? A visita ao dentista como uma coisa ruim. Olha, vou te levar no dentista. Exatamente. Né? Isso influencia demais, né? Na verdade, a odonto, antigamente, ela era tido como técnica de tortura, né? Se você colocar lá nos tempos mais primórdios, os caras, sei lá, com seus prisioneiros de guerra, para torturar, vamos fazer o quê? Vamos arrancar um? Não, vamos arrancar o dente desse cara sem anestesia, enfim, logicamente nem existia anestesia, né? Então, assim, já vem de uma coisa já que era meio grotesca, né? Já nos séculos passados. E aí ela vem se aprimorando, mas o que tem muito é isso, é o paciente. Porque você pega uma criança, por exemplo, às vezes tem um filho de dentista, né? Que aí a criancinha já está ali mais habituada, né? Aquele ambiente e tal.
molequinho vai lá tranquilão, sabe? Tipo, abre aí a boquinha, abre, tipo, sabe? Já tem essa vivência mesmo, né? E o que você vê, às vezes, é paciente do tipo, não vai pro filho, né? Não vai, tipo, fazer tal coisa, vou te levar no dentista, vou mandar ele arrancar seu dente. Não vai escovar o dente. Então, assim, coloca o dentista, cara, Mal. sabe? Exatamente, tipo, você vai tomar injeção se você não escovar o dente direito, você vai comer bala, depois você vai ter. Então, aí, cara, enfim, vocês psicólogas podem explicar perfeitamente isso, né? O moleque chega e fala, cara, olha esse cara aí, vai arrancar meu dente, vai me dar uma injeção, meu Deus do céu, né? A odontopediatria sofre também. Na verdade, não só a odontopediatria. Tem paciente que é adulto que morre de medo e. Peraí, que eu caí de novo aqui. Tem paciente adulto que morre de medo e às vezes também não vai no dentista pelo medo, e aí quando já chega também já com uma condição super avançada, às vezes até tanto de questões periodontais, às vezes, né, de algum dente que vai ter já que fazer canal, enfim. E é o que a gente sempre fala aqui, a questão qualquer coisa para a gente se preparar para a velhice é antes, né? A gente não tem que deixar para os 60, agora com 60 anos que eu vou me cuidar. Não, Travou. A gente mantém uma rotina, hábitos saudáveis, né? Desde a infância, da adolescência, da vida adulta, a nossa tendência é que a gente chegue à terceira idade com uma saúde melhor. Óbvio que coisas podem acontecer, mas se a gente tiver tido, né, um cuidado anterior, não vai ser tão grande, né? Com certeza. Alguém aí tem alguma pergunta? Queria, antes da gente finalizar? Eu não sei se Sobre o carvão ativado nas pastas de dente. Eu estou preocupada. Então, como... Eu comprei essa semana e estou usando e... Os dentes ficam tão clarinhos que eu fico preocupada com o esmalte. Então, é exatamente isso, porque ali, na verdade, ela vai causar uma abrasão ali, né, do esmalte, e aí você está expondo enfim, depende, né, do uso, né, da frequência que você esteja fazendo essa utilização. Primeiro que é isso, vai ter essa sensação de que meu dente está lindo, maravilhoso, só que, na verdade, o esmalte mesmo, né, do dente ali, aos pouquinhos, está indo embora. E enfim, que eu estava comentando, a briga, né, junto até a conselho mesmo, com a marca, as marcas, né, que, na verdade, ficou muito na moda. Na verdade, ela até começou, essa questão do carvão ativado, eram até umas marcas mais naturais, assim, né? Era uma coisa menos industrializada, enfim, que começou com essa pegada. Fora os outros que ainda tinha gente, blogueiro, uma época aí, ensinando a pegar carvão mesmo. Não, tem que fazer isso. Você pega o carvão, esfrega, escova. Tipo aquela história da cúrcuma, né? Do açafrão. Você faz, enfim. Mas eu fico pensando nisso, né? O cara que, enfim, um pesquisador, o cara se dedica e aí desenvolve um negócio para vir o outro e fala, não, cara, não precisa, você pega o carvão ali da churrasqueira, passa que vai dar resultado. Natural, né? Tudo que é natural pode. Exatamente. É igual do bicarbonato com limão, né? Uhum. É natural, porém são duas coisas naturais que juntas, num contexto errado, só tende a danificar. Exatamente. Mas essa questão assim do clareamento, o que a gente mais utiliza, na verdade, são duas técnicas, né? Isso com acompanhamento do dentista. Tanto o clareamento de consultório, né, que você está lá sentadinho na cadeira, o dentista vai fazer todo o isolamento, enfim, você já vai sair já do consultório já com os dentes bonitos, enfim. E até de fato, com esse acompanhamento para saber até que cor aquele paciente vai chegar, né? Isso é tudo fica mais, eu diria assim, monitorado. E existe também o clareamento caseiro, né? Então, assim, pacientes que estão, às vezes, insatisfeitos, né, com a cor e tal, também pode fazer do clareamento caseiro, que também o dentista faz uma moldeirinha, né? Ele vai te moldar, vai fazer uma moldeirinha em cima né, a partir da sua arcada mesmo,
E aí você fica com um gel clareador e aí você faz uso, às vezes, enfim, depende da porcentagem, né, e do agente clareador que você esteja usando. Às vezes você pode ficar 2 horas por dia, às vezes você pode, tipo, tem muita gente que às vezes usa para dormir, enfim. E aí também é uma forma mais segura, né, de promover esse clareamento. Mas só serve para o clareamento, mais nada, então. O que, tia? Do No carvão? caso, fazendo o clareamento caseiro, ele não vai tratar, ele só vai fazer o clareamento, né? Ele não vai tratar, não vai matar os germes, fazer a limpeza. Não. Mas isso a senhora consegue com a própria com justamente, né, essa limpeza, essa parte, principalmente a parte mecânica mesmo, né, que é o ato ali de escovar e fazer essa remoção do biofilme, e independente da pasta que a senhora vai usar, né? Então, assim, até a pastinha lá mais... É melhor fazer no dentista mesmo, sabe? Eu indico, não é nem por questão é por questão de segurança, não é nem para puxar a bola pro... Não, mas é mais falando segurança, isso, né? É mais exatamente. segurança para a gente, né? Sim, com certeza. Sueli. Oi, quem? Eu não estou Dudu. vendo. Tio Dudu. Você não está me vendo porque eu não estou conseguindo fazer o vídeo, mas eu estou te vendo e estou te ouvindo. Qual é o período, qual é a periodicidade de fazer um clareamento, mesmo caseiro? Eu faço hoje uma semana e eu posso daqui a um mês fazer de novo ou tenho que esperar mais tempo para fazer esse clareamento? Então, na verdade, Gente, só um momento. Me pega o meu carregador, por favor. Só que eu estou com 10% aqui de bateria. A questão do clareamento, na verdade, é assim, não necessariamente o clareamento caseiro, né? Não necessariamente vai ser uma semana. Eu, por exemplo, da última vez que eu fiz, eu fiquei acho que umas 2 semanas e meia, porque eu fui colocando e fui chegando até onde eu queria, até a cor que eu queria. São vários fatores, também como eu já falei aqui, que ajudam, né, a fazer essa pigmentação do nosso dente, né? Então, é isso, é o café, é o vinho, é o açaí, paciente que é tabagista, o dente vai ficar mais amarelado. Assim, não existe, assim, na literatura, né, alguma ordem como se fosse assim, o período mesmo, né, essa periodicidade específica, por exemplo, eu faço agora e aí daqui a não sei quanto tempo eu tenho que fazer de novo, porque isso vai depender mesmo do hábito do paciente, até mesmo da percepção dele, né? Se ele está achando que o dente dele está amarelado ou não está, mas assim, quando o senhor faz, né? E aí chega até uma determinada cor, né? Que lhe agrade, enfim, aquela tonalidade ali, basicamente, né, de maneira mais corriqueira, que se espere que aí o dente vá ficando mais amarelado para fazer novamente. Deixa eu só botar o carregador aqui. Pronto. Foi? Acho que foi. Outra coisa, assim, às vezes é caro esse tratamento e tal. Água oxigenada, volume 10, diluída assim, a uma proporção de 2:3, né? Uma porção de 2 vezes de água e uma porção de oxigenada. Você bochechar isso faz mal para os dentes, não? Não, assim, na verdade, é até indicado, às vezes, paciente que está com alguma outra infecção, às vezes, paciente que fez alguma extração, ou às vezes está com algum sangramento ali, proveniente, às vezes até criança mesmo, né? Às vezes quando corta, às vezes, enfim, por N motivos, tem essa indicação. Não com essa... O senhor disse assim, de substituir... Oi? Não com essa finalidade de clarear o dente. Não, de clareamento, não.
De clareamento, não. Mas asepsia, uma outra... né? Asepsia bucal, né? Exatamente. Na asepsia tem que nem o vinagre, né? Uma coisa também, eu sempre falo, que às vezes o paciente está às vezes com alguma afta, ou às vezes, né, com alguma inflamação, alguma coisa, aí pode também fazer uso, por exemplo, pega meio copinho de água, pode botar uma aguinha morna, uma colher de sopa de vinagre e uma colherzinha de sobremesa, como se fosse um temperinho de salada, né, de sal. Então, assim, você fazer esse bochecho totalmente natural, não tem essas contraindicações, e, por exemplo, para inflamação é muito bom também. Tem uma parte que eu acho muito interessante, que é mais dessa medicina integrativa, né, que hoje em dia tem se usado bastante. Então, assim, para a odontologia está tendo uma difusão, assim, um campo bem, bem legal. Um outro que eu vi, não tem nem tanto tempo, um amigo meu que estava me apresentando um estudo que era do uso para a gengivite, né, para essas inflamações da gengiva, de chá de cravo. Pega uns cravinhos, coloca na água, faz como se fosse um chá e fazer bochecho, assim. E aí estavam, eu não sei em que pé estava agora, mas já tinham até alguns estudos na literatura sobre isso também. Enfim, o cravo é bom para os tenores, os cantores mastigam um pouco de cravo, né? Para melhorar, inclusive. Para melhorar a voz, sim. A voz, isso mesmo, isso mesmo. Se fosse canela, tudo bem, mas cravo. Aí se fizer com mel, aí depois tem que colocar. Agora, nós consumidores temos muita dificuldade em comprar pasta de dente. Eu fui no mercado fazer compra, fui comprar pasta de dente. O que a Colgate tem é uma coisa incrível, né? Tem de tudo quanto é jeito. Ela... Eu caí nessa de comprar com carvão ativado, né? Quer dizer... Então, assim, na verdade, como é que dá o nome? Não é disponibilidade, não. Parece que é a oferta, assim, né? É de cada vez mais produtos novos, que de fato para estimular, né, esse consumo. Então, que nem aí tem desde a questão de sabor da pasta, né? Era que nem aquela da Tandy, por exemplo, que a gente até estava falando também aí. Eu lembro que era Tandy de uva, Tandy de abacaxi, Tandy de, sei lá, acho que era morango, Tandy de tutti-frutti. Então, assim, é uma diversidade enorme, de fato. Aí o consumidor... confunde, gente. Porque você chega, tem uma infinidade enorme, assim, mas é aquela história, né, que quanto mais ofertas, era para ser melhor, né, mas acaba, de fato, acaba confundindo. Mas eu sempre vou no lado do mais simples, entendeu? Sempre escovinha, com a cabeça pequena, média, a cabeça pequena justamente para... Às vezes compra escova muito grande, às vezes não consegue higienizar direito. Exatamente, então, eu uso de criança. Da pequenininha e a pasta, com tanto que a gente escove de uma, né, da maneira correta né, e sempre depois das refeições, passe, né, o fio dental, enfim. A pasta é que menos vai quer dizer, logicamente que tem o papel dela, tem o flúor, enfim, mas isso não vai fazer tanta diferença entre pasta A ou pasta por B exemplo, de uma maneira geral. O carvão ativado, ele prejudica, então, o esmalte, né? Sim, tem essa abrasão. Assim, depende, isso, né? Tem que olhar. Eu confesso para a senhora que eu não conheço essa da Colgate, mas eu lembro que tinha uma que a porcentagem de carvão nela era enorme, e aí, de fato, causava essa abrasão mais exacerbada, né? Eu não sei se a dessa da Colgate, às vezes, é um pouco menor, mas, enfim, isso tem que olhar direitinho na embalagem, mas, de uma maneira geral, o carvão acaba causando mesmo esse desgaste. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Sim, deixa eu só procurar aqui tem alguém que está... Marília. É Marília que está querendo falar.
Ah, sim. Tá com um Nzinho, tá sem foto. Ah, tá. Achei aqui. Eu gostaria de saber o seguinte, sobre implante, existe assim, uma data limite para se fazer um implante ou o procedimento é o mesmo que para pessoas mais jovens? Esperar lá, bota o pó de osso, aguarda o tempo certo e faz o implante. Então, isso, na verdade, vai depender muito do paciente, né? Algo que acaba utilizando muito é a questão por exemplo, né, de uma prótese sobre implante, né? Então, a senhora vai colocar os pinos ali, né, para servirem, né, para fazer essa retenção da prótese, e isso depende. Tipo, às vezes, a senhora a gente pode se deparar, às vezes, com um paciente, por exemplo, desdentado há mais tempo, que já tem essa perda óssea, ou, às vezes, um paciente que tem mais estrutura, enfim, aí vai fazer um enxerto, não vai. A questão relacionada mais à idade desse paciente são assim as relacionadas mesmo ao procedimento, né? Que não deixa de ser um procedimento mais invasivo, né? Então tem questão da anestesia, enfim. Mas aí também a gente pode lançar mão de outras técnicas. Eu tenho uma prima, por exemplo, e Camila tem pacientes com 80 e poucos anos que fazem, né, que ela coloca implante, enfim, então Depende, aí. Então, do estado do paciente. Sim, minha querida, porque a ossatura dele como está. Oi, meu amor, perdão. Depende também como que está a parte óssea dele. Ah, sim, exatamente, porque é isso, a parte sistêmica de uma maneira geral, né? Porque é isso, dependendo, às vezes, enfim, estou dando um exemplo, né? Mas às vezes um paciente que tenha alguma condição sistêmica que ele não possa, tipo, fazer, por exemplo, um procedimento mais invasivo, ou às vezes um paciente que às vezes tem alguma questão mesmo com a hemorragia, né? Com sangramento, enfim, isso tudo acaba influenciando e é isso, né? Não deixa de ser uma cirurgia que deva, né, ser feito todos aqueles exames, enfim, todo esse acompanhamento para saber direitinho e fechar o caso. Tá bom. Obrigada. Nada. Bom, gente, então a gente vai finalizar aqui, que a gente já passou bastante da hora, mas foi ótimo o papo, Gostei também. Eu amei. A gente conseguir conversar um pouquinho sobre coisas que, às vezes, muitas das vezes, as pessoas vão no dentista, fazem lá o procedimento e coisas do dia a dia mesmo não são faladas. Por exemplo, qual a melhor pasta, qual é o melhor escova, qual a periodicidade, né? Não, eu estou satisfeito, doutor. Parabéns aí. Continue assim. A necessidade de novas lives desse tipo, que quase não se vê, né? Eu parabenizo em ter tido essa ideia, doutor. E continue, não deixe passar o tempo, não. Muito obrigado aí pelas discussões. Eu que agradeço a oportunidade, a participação de vocês e acho que... o orgulho é nosso. Não, o orgulho é todo meu. É todo meu de ter vocês participando. Mas eu acho que fica até aí também essa divulgação também da Eduarda para esse projeto, que às vezes a gente conversando acaba se perdendo no meio da história, mas esses encontros eu acho que são super importantes, né? Muito bacana a sua palestra. Tchau. Obrigada aí vocês pela participação. E precisando de alguma coisa, estou aqui disponível. Depois pode falar com o Eduardo. Eduardo tem o meu telefone. Enfim, se alguém tiver qualquer outra questão, pode só mandar mensagem que estou à disposição aqui. Beijo, uma boa noite. Beijo, fiquem com Deus. Gente, boa noite. Bom final de semana para vocês. Tchau. Para todo mundo. Tchau.